Ele leva a gente, Ele vai na frente, Ele vai nos guiando. Ele mostra o caminho que nós temos que seguir. Ele nos dá a direção. Deus sempre dá a direção. Sempre dá a direção. Mas às vezes a gente está tão preocupado com as coisas carnais, com os problemas que sobrevêm a gente, que a gente esquece que Deus pode resolver pra gente. Que Deus pode segurar em nossas mãos e nos levar à solução daquele problema. A gente esquece disso. E nós não temos que esquecer que Ele é maravilhoso e que Ele a todo momento Ele está disposto a nos perdoar. Ele quer, irmãos, trazer vitórias para nossas vidas. Ele quer, irmãos, nos abençoar. Porque Deus, Ele é Deus de promessa. Ele não é Deus que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele quer fazer direito. Porque se ele não pode fazer uma coisa, eu estou aqui dentro adorando a Deus, eu estou lá fora adorando a Satanás, e daqui a pouco, como é que Ele vai abençoar uma pessoa assim? Que adora dois deuses? Você há de aborrecer. Então nós temos que, ou a gente adora a Deus de verdade, ou a gente se lança para o mundo logo de uma vez, porque o diabo está de braços abertos para poder receber. Ele está todo o tempo de braços abertos. Ele quer mais que a gente saia da presença de Deus. Ele quer mais que a gente fale mesmo, que a gente negue mesmo, como Jonas fez. Ele quer mais que a gente negue a palavra de Deus. Ele quer que a gente fuja da presença de Deus, como Jonas fez. Jonas fugiu da presença de Deus. E você acha que naquele momento Satanás não ficou feliz? Satanás ficou feliz. Ele agradeceu, ele falou, venci. Ele não vai levar a palavra de Deus para aquela terra. Aquele povo não vai ouvir a palavra de Deus naquela terra. O diabo ficou satisfeito. Mas como o diabo nunca vence, Deus foi lá, deu mais uma oportunidade a Jonas, lançou Jonas no ventre do peixe e deu mais uma oportunidade. E ali Jonas se prostrou a Deus. Jonas adorou. Jonas reconheceu que Deus era Deus na vida dele. E ele foi lá e proclamou aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E assim é conosco. Satanás fica feliz quando a gente fala, eu não vou para a igreja, porque, não estou conseguindo achar um sapato legal para mim para a igreja, eu não vou. Vou ficar dentro de casa, vou ver televisão, eu vou ajoelhar daqui a pouco e vou orar. Deus vai me ouvir. Ele vai te ouvir. Mas e aí, você vai conseguir alcançar a santidade? Vai conseguir alcançar a plenitude de Deus? Você vai conseguir alcançar a salvação? Deus quer que a gente vá a campo, Deus quer que a gente vá pregar pela rua. Ele não quer que a gente fique dentro de casa. Se Ele quisesse que a gente ficasse dentro de casa, Ele botava culto do lar. Ele não botava congregações espalhadas pela terra. Então, se Ele colocou congregações, é para nós procurarmos uma igreja, para nós podermos congregar e seguir aquilo que a nossa igreja, o nosso pastor, nos ensina. E foi isso que Jonas fez. Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus. Irmãos, a gente desobedecer aquilo que Deus quer é muito ruim. Porque às vezes Deus está um ponto assim, se ela falar glória a Deus, eu vou dar a benção dela. E por causa de um problema que aparece, a gente fala, não. Deus, por que tu faz isso? Por que tu toca no meu filho? Por que tu toca naquela pessoa que eu tanto amo? Por que, Deus? Aí o que Deus faz? A bênção estava ali. O que Deus faz? Vai para o final da fila. E o final da fila é muito grande. É muito grande, porque aqui dentro já tem bastante gente. Agora você imagina todas as denominações, todos os membros que tem na face da terra, todos os evangélicos que tem. É muito grande. Para você conseguir alcançar a tua vitória de novo, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que se consagrar, você vai ter que ser obediente, você vai ter que fazer tudo de novo. Então não é mais fácil a gente obedecer a Deus? Não é mais fácil a gente obedecer, a gente fazer aquilo que Deus manda a gente fazer?
do que a gente trazer pra gente a ira de Deus sobre nossas vidas, trazer sobre nós o peso da mão de Deus. Se um assopro de Deus já é tremendo, tu imagina a mão de Deus, se Ele pesar realmente em nossas vidas. Às vezes Deus permite que um ventinho sopre em nossas vidas e a gente não aguenta. A gente já quer voltar atrás. Ah, não, tá muito difícil, tá muito pesado. Eu não quero isso aqui não, isso aqui não é pra mim não. Aí você vai pro mundo, aí o mundo te abraça. Só que no mundo você pode conquistar tudo. Só que o inimigo vai tirar tudo de volta. Ele vai tirar. Porque ele dá com uma, ele tira com a outra. Deus, quando dá, ele dá e fica com você. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não tem inteligência de administrar a bênção que Deus dá pra gente, a gente mesmo transforma a nossa bênção em maldição. A gente mesmo faz essas coisas acontecer sobre nossas vidas. E Deus, Ele quer nos abençoar, porque Ele é Deus abençoador. Mas para Ele nos abençoar, é necessário um preço. E nós temos que pagar o preço. Porque desde o momento que a gente levanta a mão para Deus e a gente reconhece que Ele é Deus, que Ele é o único digno de toda honra e de toda glória, nós temos que estar sujeito, disposto a pagar o preço que Ele nos dá. O preço que a gente paga não é nada comparado ao preço que Jesus pagou na cruz por nós. Ele não tinha necessidade de passar aquilo na cruz. Ele passou por amor a mim, Ele passou por amor a você, Ele passou por amor a nós. Então que nós possamos ter amor também por Deus, que nós possamos realmente ter amor sincero perante a Deus. Nós não venhamos negar a obra que Deus quer para fazer nas nossas vidas. Que nós venhamos fazer aquilo mediante a nossa fé, mediante aquilo que Deus manda, mediante aquilo que Deus nos ordena. Que nós possamos fazer, irmãos. Que nós não possamos dar legalidade ao inimigo. Aqui, irmão, Jonas deu legalidade ao inimigo. Ele deu legalidade ao medo. Ele deu legalidade a diversas coisas. Ele nem sabia o que ia acontecer lá naquela cidade. Mas ele já ficou com medo, sem antes saber o que Deus ia mandar ele fazer. Ele já ficou com medo, ele já ficou temeroso. Ele já colocou medo na frente dele. Em vez de ele colocar Deus na frente dele, ele colocou o medo na frente dele. Ele colocou, eu não vou conseguir. Eu não estou capacitado para poder fazer isso. Eu vou me esconder da presença de Deus. E foi lá, tentou, achou que tinha se escondido da presença de Deus, mas não havia se escondido. Foi muito pior para ele. Ele preferiu ir pela dor. Ele preferiu passar aquilo tudo. Ele preferiu passar a humilhação daqueles homens irem lá cutucar ele. Foi necessário aquele capitão ir lá cutucar ele e falar, ei, por que tu dormes? Quem tu és? Ele poderia muito bem. Deus mandou, vai a Nínive e proclama a minha palavra. Tá bom, Senhor. Eu vou lá e vou proclamar a sua palavra. Não. Ele fez tudo errado. Ele preferiu fugir da presença de Deus. Ele fugiu. A gente tem que fugir da aparência do mal, não da presença de Deus. A gente tem que buscar a presença de Deus. A gente não tem que fazer como Jonas fez. Jonas se acovardou. Deus não chama covarde para a obra dele. Ele chama valente. Ele chama pessoas. Se ele te chamou é porque ele te capacita. É Ele que está te guiando. É Ele que está te dando discernimento, entendimento do que você vai fazer. Porque primeiro quando Ele manda você fazer, já não é mais você. Sim, Deus trabalhando. É Deus que já está na frente. Então se Ele está mandando você fazer, você faça. Não espere vir sobre vocês, sobre a gente, a fúria de Deus. Sobrevir a tempestade. Deus colocar a gente lá no abismo. Deus colocar a gente no mais profundo da escuridão. Para a gente poder... Poxa, aqui não tem uma luz nesse fim do túnel. Não tem uma luz. Como eu vou fazer, meu Deus? Aí a gente lembra de Deus. Por que a gente não lembra de Deus quando a gente está bem?
quando a gente está com bonança dentro das nossas casas, quando a gente está com um emprego bom, quando a gente está com a nossa conta bancária boa. Por que a gente não diz, não vem para a igreja adorar a Deus? Às vezes, irmãos, Deus, Ele não dá aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que se Ele der, aquela pessoa não vai mais vir para a igreja. Ele sabe. Então, às vezes, é necessário Deus colocar a gente a todo tempo na prova, porque pelo menos ali na prova aquela pessoa não vai largar Jesus. Aleluia. Naquela prova ele vai saber que só Deus pode ajudar ele. Porque se Deus, quando Deus dá um pedacinho para ele, oba, já conseguiu o que eu queria. Mas Deus só deu uma amostra para ele. Deus só provou a fé dele. Que nossas fé possa estar grande na presença de Deus. Que nós possamos ter obediência, sabedoria naquilo que Deus quer que a gente faça. Que nós possamos não fazer como Jonas fez, esperar ir pela dor, mas que a gente possa ir sim pelo amor de Deus. Se Ele mandar a gente fazer uma vez, uma só vez que Ele falar conosco, que a gente possa obedecer, que a gente possa fazer. Não esperar vir respingar nos nossos filhos, respingar na nossa família por culpa nossa. Porque muitas das vezes, como eu já falei, respinga em nossos filhos, respinga nas pessoas mais próximas por causa de nós, por causa da nossa desobediência com Deus. Que nós possamos ser obedientes na obra, obedientes naquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente tome posse daquilo que Deus nos levantou na terra. Porque como antigamente Deus levantou profetas, Ele quer hoje, no tempo de hoje, levantar profetas também. Ele quer fazer milagres para nós, mas nós estamos tão incrédulos que às vezes a gente não acredita. Será que Deus vai ressuscitar uma pessoa que está morta há 4 dias? Será que Deus vai fazer isso? A gente é incrédulo, a gente fala que tem fé, mas tem uma fé esmorecida, a gente não tem fé mesmo. Aquela fé, eu creio que esse irmão vai ressuscitar. Aquelas pessoas de antigamente, eles conseguiam falar face a face com Deus, porque eles obedeciam a Deus. Eles tinham fé naquilo que eles iam fazer. Quando Deus mandava eles fazer alguma coisa, eles faziam sabendo que Deus que tinha mandado, ordenado. Então eles faziam aquilo que Jesus tinha mandado para ele. E faziam com fé, com convicção de que aquela pessoa ia se converter. Com convicção de que aquela pessoa ia se curar. Com convicção que aquela pessoa ia andar. Com convicção que o leproso ia ser curado. Eles faziam com convicção, com fé, que a glória de Deus ia resplandecer através deles. Deus quer resplandecer a glória dele através de nós. Ele quer fazer a gente um espelho dele. Ele quer. Mas a gente quer que Deus faça isso? A gente às vezes não quer. A gente fala que quer, mas a gente, quando Deus manda fazer uma obra, Jesus, essa obra é tão espinhosa. Isso aqui vai me machucar tanto. Isso aqui vai ser tão difícil, tão doloroso. Pode um membro da minha família morrer por causa dessa obra. Tem certeza, Deus, que tu quer que eu faça? É isso que a gente faz. A gente não obedece da primeira vez que Deus manda. A gente não obedece da primeira vez que Ele nos ordena. A gente não obedece. A gente espera acontecer tempestade. A gente espera acontecer o mar ficar bravio. A gente espera isso tudo. A gente espera acontecer com um dos nossos filhos, respingar sobre um dos nossos filhos, dos nossos parentes. A gente espera isso acontecer. A gente espera. Mas que nessa noite nós não possamos mais esperar. Glória a Jesus. Que nós possamos ser valentes. Quando Deus mandar fazer, que nós possamos fazer com sabedoria. Fazer com a ligação de Deus. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, se Deus fala isso, irmão, é porque se tu falar, seja curado em nome de Jesus, Deus ligou no céu.
Você vai receber a cura, em nome de Jesus. Agora, se você desligar aqui na terra, o desligamento muitas das vezes é a gente tá na presença de Deus e a gente fala: ah, eu hoje não vou para a igreja. Eu vou sair da igreja. Eu não quero mais ficar na igreja. Eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero. Hoje em dia é muito fácil a gente falar que não quer mais servir a Deus. Muito fácil. Mas antigamente não era fácil assim. Falar que não ia mais servir a Deus. Os profetas que falavam que não iam mais servir a Deus, eles tinham que ir perante, se não me engano, o tabernáculo, e eles tinham que entregar as vestes de profeta, o cajado de profeta e o azeite de profeta que Deus tinha dado para eles. Eles tinham que entregar tudo e falar: a partir de hoje eu não quero mais servir a Deus. Eu não vou mais profetizar com o nome de Deus. A partir de hoje eu entrego isso aqui tudo. E eles saíram sem as vestes do profeta, sem o cajado do profeta e sem o azeite do profeta. Que nós não venhamos entregar o cajado, as vestes, o azeite do profeta que Deus deu pra gente. Nós possamos vestir a roupa, andar com o nosso cajado, andar com sempre nossa botija cheia, para quando a gente encontrar uma pessoa na rua necessitada, e Deus mandar você falar, você ter sabedoria, você ter ousadia no que você vai falar, mas com a direção de Deus. Nós temos que fazer tudo com a direção de Deus. Que nós não vamos fazer nada também com a nossa emoção. Ah, aquele irmão ali, ele está caído, eu vou lá ajudar ele. Mas Deus não mandou você ajudar ele. Meu Deus! Deus não quer que você ajude aquela pessoa. Você vai lá, você vai ajudar e você vai fazer, sabe o quê? Trazer para você toda a carga ruim daquela pessoa. Senhor da glória. Tudo aquilo que a pessoa tem de ruim, está apresentando de ruim, você vai trazer para você. Então, quer dizer, você já tem os seus problemas, você já tem suas lutas, você já tem suas dificuldades, já tem as suas debilidades e você vai ficar com mais peso ainda. Porque você desobedeceu mais uma vez aquilo que Deus tinha mandado você fazer. Você não fez. E quando Deus manda fazer, a gente se acovarda. A gente não faz, que a gente fala que não. Ah, Deus não está nisso. Deus não quer que eu faça isso. Mas Deus quer que você faça. Então nós temos que estar sempre com a presença dele sobre nós. A presença de Deus tem que estar sempre sobre nossas vidas, 24 horas, no nosso levantar, no nosso deitar, de dia, de tarde, de noite. Nós temos que estar sempre ligado na presença de Deus. Por mais que você esteja parado na rua, conversando com o irmão, mas no teu pensamento, você está ali adorando a Deus, você está glorificando a Deus. Nunca perdeu o foco, que é Deus. Que nós possamos, irmãos, receber de Deus nessa noite, através dessa palavra. Foi essa palavra que Deus me deu. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Porque se Ele não me desse, se Ele não colocasse no coração das irmãs para poder me chamar, não teria acontecido. Então, se está acontecendo, se eu estou aqui para poder falar do amor de Deus, é porque Ele me capacitou, Ele me ungiu para poder estar aqui em cima deste altar. Porque estar aqui em cima não é brincadeira, não é fácil. Nós temos que ter temor quando nós formos fazer a obra de Deus. Aqueles homens, quando eles perguntaram de onde Jonas era, ele falou de onde ele era. Naquele momento, aqueles homens ficaram com grande tremor, com grande temor de Deus. Então, quer dizer, eles sabiam que aquele homem ali era ungido de Deus. E por causa da desobediência dele, eles estavam padecendo. E eles falaram: o que vamos fazer? E Jonas reconheceu que me jogue no mar, que o mar vai cessar. Então, que nessa noite nós possamos reconhecer os nossos erros, todas as nossas falhas, tudo que a gente não faz aquilo que Deus quer.
nós possamos reconhecer em nome de Jesus. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer as promessas dele se cumprir em nossas vidas. Ele quer. Ele tem muita vontade de fazer. Mas a gente tem que ser mais obediente com ele. A gente tem que fazer aquilo que ele quer. A gente tem que fazer aquilo que é da vontade dele. E esquecer aquilo que o mundo nos oferece. Morrer para o mundo, mas viver para Deus. Que nós possamos nessa noite ser o espelho de Deus. Que nós venhamos ser homens, obreiros e obreiras aprovados na presença de Deus. Que Deus possa se agradar de cada obra que nós fizermos. Cada obra. Que quando a gente for fazer uma obra, Deus olhar lá do céu, contemplar, Ele falar, aquele ali é o meu servo. Aquele ali é a minha serva. Aquele ali ouve a minha palavra. Aquele ali me honra com a minha glória. Aquele ali leva a minha palavra com sabedoria. Que nós possamos nessa noite receber essa palavra. Que nós possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E se Deus nos exorta todo o tempo, se Deus fala todo o tempo sobre os nossos corações, é porque Ele nos ama. E se Ele tem falado a todo tempo de exortação aqui, é porque ainda é necessário muitas coisas acontecer. Deus quer trabalhar aqui dentro. Ele quer. Ele tem vontade de trabalhar. Mas para Ele trabalhar, as pessoas, a gente, que somos o corpo da igreja, temos que ser mais obedientes. Temos que ser mais ligados com Deus. Se ligar mais na palavra que o profeta está trazendo. Que às vezes o irmão está aqui em cima, ele está quase se matando de pregar aqui em cima e a igreja está dispersa. A igreja está pensando no que vai fazer amanhã para o almoço. No que eu vou colocar amanhã para poder trabalhar. A igreja está pensando nisso. Que nós possamos levar o nosso pensamento, elevar a Deus a nossa oração, o nosso holocausto, levar a Deus os nossos sacrifícios a Deus. Sacrifícios a Deus. Ele quer sacrifício do povo de Deus. Sabe por que Ele quer sacrifício do povo de Deus? Porque Jesus está à porta. Ele está voltando. E Ele não quer um povo igual Jonas, que quer deitar no fundo do navio para poder agradar a vontade dEle. Ele quer um povo que se tenha compromisso com Ele. Ele quer um povo que se compromisse com Ele na obra dEle. Porque se não tiver compromisso, Ele vai trazer pessoas que têm um compromisso com Ele realmente, que realmente querem fazer a vontade dEle, e vai tirar aqueles que não querem fazer. Ele vai tirar. Vai ser duro, vai ser doloroso? Vai. Vai doer no coração de muitos? Vai. Mas é a vontade de Deus que prevalece. Então, para que isso não venha acontecer, nós possamos ser obedientes. Somente isso que Deus quer nessa noite. Ele quer a obediência do povo dele. Ele quer que o povo dele se entregue mais para Ele. Isso que Ele quer, Ele não quer nada mais. Deus não precisa da gente para nada mais. Meu Deus! Ele só precisa disso. Ele só precisa que a gente tenha compromisso com a obra dele. Que a gente realmente se entregue a Ele de todo o nosso coração. Nós vamos, às vezes, quando a gente era do mundo, a gente se entregava num show de pagode, de funk, a gente se entregava, a gente cantava com uma eloquência naquele lugar. A gente se entregava. A gente cantava, queria cantar mais alto do que o cantor. Por que na casa de Deus a gente não pode fazer isso? Por que na casa de Deus a gente não pode dar o melhor glória a Deus? Por que na casa de Deus a gente não pode dar o melhor aleluia para Ele? Por que na casa de Deus a gente não pode dar o melhor louvor a Ele? A melhor adoração a Ele? As melhores coisas para Deus? Trazer as melhores coisas para Deus, a melhor bateria, Deus. Trazer tudo de melhor para Deus. Por quê? Se pra gente a gente quer o melhor, por que para Deus não? Ele nos dá o melhor, Ele nos dá o nosso ar, Ele nos permite andar, Ele nos permite falar. Por que a gente não se doa mais para Ele? Vamos se doar mais para Deus, para que essas portas continuem abertas.
para que Deus realmente traga povo novos, mas que todos permaneçam em um só corpo. Em um só corpo aqui dentro. Vamos ser mais obedientes, igreja. Vamos adorar a Deus de verdade, para essa obra aqui poder se expandir, para poder crescer. Deus sabe o desejo do nosso coração. E Ele é fiel para cumprir. Mas a gente tem que obedecer a Ele, a vontade dEle. Porque se a gente não obedecer, não adianta. Ele não vai fazer nada do que a gente quer. Nada. Porque o que a gente pede são coisas banais perante a Deus. A gente pede uma casa bonita, a gente pede um carro novo, a gente pede diversas coisas. Mas a gente não pede a presença de Deus na nossa vida. E isso é muito triste. A gente não pedir a presença de Deus. A gente fugir da presença de Deus. É muito triste. Deus fica muito entristecido. Deus ficou muito entristecido com Jonas, por ele ter negado aquilo que Deus tinha mandado a ele. Deus ficou muito entristecido. E se ele ficou tão entristecido, que ele fez sobrevir sobre Jonas todas aquelas coisas que eles padeceram por causa de Jonas. O mar ficou revolto, ficou em fúria o mar por causa de Jonas. Que essa igreja não venha padecer por causa de nós. Porque aqui é o templo que Deus escolheu para ser o nome dele adorado, para ser glorificado o nome dele aqui dentro. Que nós possamos não fazer como Jonas, mas fazer conforme Deus quer que a gente faça, a obra dele, com amor de Deus no nosso coração. Em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade em nome de Jesus.